No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, eu estava lá atrás olhando diretamente para o altar e o Senhor é maravilhoso. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis fica no Antigo Testamento, tá bom? Fica depois de 1 e 2 Samuel. Você vai encontrar também 1 Reis. Dá uma dica para você aqui, que é antes de 2 Reis. Fica na Bíblia. Você encontrou? Amém. Graças a Deus. Está escrito assim, 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Fala assim comigo: o altar do Senhor estava quebrado. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nesse momento. Não sei como é que você entrou, não sei como é que estava o teu altar até você colocar os seus pés nesse lugar, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de restauração e Ele está aqui nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Deus, a Ti, Deus, pedindo, Deus, nessa hora, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve, Deus, todas as orações, Pai, sabendo que tudo aquilo que se fala, Deus, até mesmo toda palavra ociosa, ela chega diante do Senhor. Meu Deus, mas eu oro, Deus, a Ti, Pai, porque a nossa oração, Deus, não seja, Pai, uma oração de Baal, mas seja uma oração que seja ouvida por Ti. Então, Deus, crendo que o Senhor está ouvindo, Deus, eu te peço nessa noite, desde já, Deus, que o Teu Espírito Santo possa começar, Deus, fazendo os reparos necessários, Pai, nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa estar, Deus, fazendo, Pai, a Tua obra, Pai, nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro a Ti, Deus, entregando, Deus, toda a nossa vida diante do Senhor, toda a nossa vida, Deus, diante do Teu altar, diante da Tua santa presença. Recebe, Deus, nessa hora, recebe, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, pode se sentar por um espaço de tempo. Se assente por um espaço de tempo. Graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é algo maravilhoso da parte de Deus para cada um de nós. E o interessante, querido, é que cada vez que nós encontramos na Bíblia, cada vez que nós vemos aquilo que o Senhor Ele tem feito, aquilo que Ele fez na vida de muitos homens, às vezes nós questionamos: Senhor, por que tal coisa não acontece na minha vida? Parece que o Senhor tem escolhidos, parece que o Senhor tem prediletos, vamos chamar assim. Parece que o Senhor tem aquele que o Senhor pega no colo, mas aqueles que o Senhor fala: vai andando aí, vai vivendo a vida. Cada vez que, muitas vezes, quantas pessoas já pensaram isso? Quantas pessoas já olharam para si e já fizeram essa pergunta: Deus, mas o Senhor tem filhos escolhidos, Deus? Ou eu sou ovelhinha negra da família cristã? Senhor, parece que eu sou o membro do corpo de Cristo, aquele que parece que eu sou o pé, Senhor, aquele que o corpo todo pisa em cima. Quantas vezes, talvez você já falou em oração a respeito desse assunto? Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que o Senhor não tem filhos escolhidos, ou filhos prediletos, ou filhos que o Senhor venha querer mais do que os outros, de maneira nenhuma. Mas existem filhos que buscam intimidades com Deus, e por isso eles são usados poderosamente nas mãos de Deus. E nós poderemos ser um desses, queridos. Nós também buscarmos a presença do Senhor, se nós buscarmos tocar o coração desse nosso Deus. A palavra do Senhor, querido, diz que nos tempos de Elias, quando vivia também, quando Acabe reinava, aconteceu um fato muito interessante. É sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com você nessa noite, que o Senhor trouxe ao meu coração essa tarde.
Começando, querido, a respeito do lugar onde tudo isso aconteceu. Fala assim comigo: o lugar onde as coisas acontecem são no altar. Quando nós queremos, querido, uma vida de intimidade, onde nós buscamos? No altar. Quando nós queremos mais e mais da presença de Deus, onde nós buscamos? No altar. Nós até cantamos: o meu coração é o teu altar. Nós até cantamos isso a respeito do altar, a respeito mas o que simboliza, querido, do altar? Será que é algo assim muito importante para o Senhor? Será que o Senhor ele vê realmente com tanta precisão? Será que o Senhor ele vê com tanta importância assim essa coisa, esse negócio todo de altar? Altar, irmãos, acima de tudo, é a boa vontade do homem. Ela se manifesta no altar a respeito do que ele quer oferecer ao Senhor Deus. Desde Caim e Abel se houve sacrifícios a Deus, mas assim oferecido sacrifício ao Senhor diante do altar, diante da presença de Deus. E desde Caim e Abel, Deus aceitou sacrifícios, Deus não aceitou sacrifício. Desde Caim e Abel, desde o jardim do Éden, desde próximo do jardim do Éden, quando eles pecaram, eles foram expulsos de lá, mas estavam ainda na proximidade. Mas então, querido, o altar é um lugar onde o homem oferece de boa vontade aquilo que ele tem dentro dele. É diante do altar que se oferece louvor, é diante do altar que se oferece, querido, adoração, é diante do altar, querido, que se entrega a vida diante do Senhor Deus. Quando a pessoa ela quer entregar a vida para Jesus, ela vem até o altar, ela recebe Jesus na vida dela. E então, querido, quando se fazia um sacrifício, e se fazia o sacrifício no altar, o Senhor, ele determinava como seria construído o altar, as pessoas edificavam o altar, queimavam, faziam seus sacrifícios, ali Deus se manifestava, e Deus recebia esse sacrifício. Mas, certa vez, em tempo de Elias, tempo do rei Acabe, aconteceu algo diferente, porque até então se queimava os sacrifícios e a fumaça, isso era chamado, tido também como incenso, algo que chegava diante do Senhor. Nesse momento Deus aceitava, ou Deus ele reprovava, ou Deus rejeitava. Mas no tempo de Elias, o profeta ele fez algo diferente, porque até então tudo isso chegou diante de Deus, foi recebido pelo Senhor, e era recebido pelo Senhor. Mas existiu um tempo, um homem usado e ousado nas mãos de Deus, que ele pediu, como que se ele tivesse pedido para Deus de buscar uma oferta. Você tem essa intimidade em seus motivos? Senhor, até agora se queimaram oferendas a Ti, Senhor, sacrifício, e tudo isso chegou à Tua presença. Mas agora, como que ele tivesse pedido para que o Senhor viesse, não simplesmente para engrandecer Ele, mas para que todo o povo reconhecesse quem era o Deus naquele lugar. Amém, querido? Então, querido, quando o altar ele estava em ruínas, quando o altar, não sei se você já chegou a ver, quem tem aquela Bíblia Ilumina instalada no computador, tem lá as fotos de Israel, tem as fotos de Jerusalém, todos os lugares, e também tem muitas fotos de altares, onde normalmente se ofereciam sacrifícios ao Senhor, e alguns altares ainda em perfeito estado, mas também alguns altares em ruína, alguns altares assim totalmente destruídos. Mas quando o altar ele estava em ruínas, também significava alguma coisa. Quando o altar ele estava em ruína, significava que a boa vontade do homem de ofertar a Deus, ela havia se acabado. Ela não existia mais. Aquele desejo do homem de ofertar algo ao Senhor, de ofertar o seu louvor, a sua adoração, como aconteceu aqui há alguns minutos, essa vontade não existia mais. O altar ele estava em ruínas. Quando, querido, Deus ele estava longe do desejo do coração dos homens, quando ele não estava mais em primeiro lugar do coração dos homens, o altar ele estava em ruína. Quando, querido, a fidelidade era abandonada pelo povo, querido, o altar era considerado como se estivesse em ruínas. Porque no tempo de Elias aconteceu tudo isso. No tempo de Elias, o povo ficou, querido, dividido entre dois pensamentos. Não, é Baal, é Deus, é o Senhor, porque Baal significa também mestre. Mas alguns adoravam o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, e o povo estava ali dividido. Elias falou: até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos, ou cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servia a Ele então. Entregue seus louvores, sua adoração
oração, suas ofertas, sacrifício diante do Senhor, mas se Baal é Deus, então serviu. Você sabe algo que eu acho lindo e maravilhoso em Deus? Deus, Ele sempre respeita a nossa liberdade, mas Ele sempre pede também que nós venhamos a tomar posição diante dEle. Ele sempre vai respeitar a nossa liberdade. E quando nós decidimos por Jesus, pelo Senhor, Ele nos ajuda a ofertar, a sacrificar as nossas vidas, a viver uma vida íntegra diante da presença de Deus. Ele te ajuda lá no trabalho, Ele te ajuda, querido, onde você estiver, lá Ele fortalece a tua vida, Ele te dá graça para que você viva dia após dia na presença dEle. Mas essa liberdade Ele sempre vai nos dar e Ele sempre vai respeitar a nossa decisão. Então, querido, altar, querido, arruinado, apontava assim como que uma indiferença do povo a respeito de se quer adorar ou se não quer adorar. Altar, querido, arruinado, ele representava também uma frieza muito grande do povo. E o povo estava frio, o povo estava assim, querido, indeciso nas suas atitudes, não sabia exatamente o que fazer, mesmo sabendo que o Deus que tirou eles da escravidão lá do Egito era o Deus dos exércitos. Mesmo assim, eles estavam divididos em quem buscar, em quem adorar, em quem louvar, em quem sacrificar. Mesmo eles sabendo que o Senhor dos exércitos foi que abriu o mar vermelho para eles, mesmo assim eles estavam com essa crise de identidade a respeito de realmente quem adorar, a respeito de quem realmente serviu, sabe? Eles tinham essa crise dentro deles, esse mesmo conflito, querido, Satanás tentou apresentar para Jesus, lá na tentação, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus esteve se consagrando, esteve jejuando, durante 40 dias e 40 noites, depois ele foi tentado por Satanás, pelo próprio Satanás, e por várias vezes o tentador disse assim: se tu és o Filho de Deus, sabe o que é isso? Levando uma crise de identidade para a pessoa, a ponto de a pessoa pensar assim: puxa, será que eu sou mesmo, hein? Então ele lança essas setas, nós chamamos de setas malignas, assim como diz a palavra de Deus, esses conselhos, sabe, querido, do inferno, lançando ali na mente, tentando lançar no coração de Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? O teu problema é fome, muito mais do que fome física, querido. A nossa fome é espiritual, a nossa fome é pela palavra de Deus, e a nossa fome é por um Deus vivo, querido, que nunca abandona aqueles que são teus. E essa crise, querido, ela não pode chegar até nós. Então, querido, várias coisas podem fazer, querido, com que o altar ele fique em ruínas, com que o altar ele fique realmente destruído. Lembrando, querido, que o altar não é simplesmente isso que foi construído alguns dias atrás, mas o altar de Deus, querido, é principalmente o nosso coração. É o lugar onde Ele quer habitar, é o lugar onde Ele quer entrar, Ele quer fazer a obra dEle, Ele quer se assentar, querido, no lugar principal, no centro da vontade. Imagina, querido, o Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que fez tudo, amado, um Deus que criou todas as coisas, Ele ter a humildade de entrar nas nossas vidas, Ele ter a humildade, amado, de, assim, nos adotar, querido, como filhos, porque somos filhos por adoção, filho legítimo de Jesus. Nós somos adotados pelo Espírito Santo através de Jesus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, somos filhos adotivos por isso, não éramos e passamos a ser. Então, querido, mas algumas coisas podem fazer com que o altar, querido, ele fique em ruínas. Pastor, não vamos falar o lado bom da história? Vamos falar o lado bom da história, aquilo que diz a palavra, mas a palavra sempre nos mostra os dois lados. E Jesus é um Pai maravilhoso, irmão. Sabe por que nós falamos isso, querido? Porque existem pais que só mostram um lado da história para os filhos, só mostram um lado da história, ele não mostra o outro lado. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, isso não pode, ou não, filho, faz assim, filho, faz tal coisa, filho, faz isso. Mas o outro lado ele não mostra. Se você fizer isso, é isso aqui. Se você fizer isso, a consequência é aquela. Jesus, o Senhor, a palavra sempre diz isso, desde o primeiro contato ali, quando Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Desde aquele momento Deus disse para o homem: se você comer dessa árvore, você vai morrer, morte para você.
Mas tem todas as outras árvores, você pode comer, a árvore da vida, todas as outras árvores você pode comer, mas da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque senão certamente você morrerá. Ou seja, o Senhor sempre nos mostra os dois lados da história, sempre nos mostra o lado da companhia dele e também de quando não adotamos o Senhor Jesus como nosso companheiro, como nosso amigo, como aquele que nós podemos contar toda hora. Com quem você tem contado, querido, nas horas de dificuldade da sua vida? Com quem você tem contado, querido? A quem você tem clamado? O que você tem buscado, querido? Que tipo de conselho você tem, querido, ido atrás quando você tem que tomar decisões na tua vida? O teu vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo? Ou você tem dobrado os teus joelhos? Você tem clamado a Deus? Você tem clamado pela direção do Espírito Santo na tua vida? A quem você tem clamado nas horas em que você fala assim: puxa, eu não sei o que fazer, não sei que decisão tomar. E uma palavra maravilhosa, irmãos, que você pode ouvir é quando o Senhor ele diz para você nas horas de dificuldades, horas de decisões da nossa vida. É quando você ouvir a voz de Deus e Ele disser assim para você: vai, eu te ajudo, vai, eu ensino você, eu te mostro. A tua alma é refrigerada por isso. A tua alma, querido, recebe como que um bálsamo de Deus, querido, quando você ouve isso para a tua vida. Mas, querido, quando a família, querido, muitas vezes está, irmãos, em estado caótico, em estado de dificuldade, de tribulação, o altar, querido, ele pode estar arruinado. Não significa que ele simplesmente está, mas ele pode estar arruinado. Através de um problema, querido, de família, o altar, ele pode estar arruinado. Quando falta, querido, a oração, quando falta, querido, a devoção ao Senhor, aquele tempo que nós precisamos ter com Deus, o altar ele pode estar arruinado. Sabe, irmãos, nós podemos, por mais que nós moremos na igreja, eu louvo a Deus por isso, porque o quintal da minha casa é a igreja, eu louvo a Deus por isso. Mas por mais que nós venhamos a trabalhar o tempo todo, o dia todo, irmãos, nada substitui o tempo que nós precisamos ter com Deus no particular. Você pode, querido, ter companhia, você pode estar na igreja o dia todo, 24 horas, mas o teu tempo com Deus no particular, nada substitui. Porque a tua vida com Deus é o teu devocional que vai fazer, querido, que a tua vida seja alicerçada, seja fortificada, seja colocada sobre o fundamento que se chama Cristo Jesus. Então, querido, o nosso compromisso com Deus, querido, faz com que o altar, querido, aos poucos ele seja restaurado, querido, quando a quebra. Sabe, irmãos, quando, não sei se você já, não sei se só aconteceu já isso comigo, ou se alguma vez já aconteceu com você, talvez só comigo que acontecem algumas coisas. Sabe quando você vem na igreja e você vem determinado no teu coração de louvar, de adorar o nome de Jesus, e você chega, e você levanta as mãos, e você dá glória a Deus, e você dá um aleluia, mas parece que dentro de você ainda continua uma coisa que está meio vazia. Você não sabe o que é, você fala que nem meu avô falava, né? Você campia, dá uma campeada, você dá uma procurada, e fala assim: oh Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu venho na tua casa, Senhor, eu venho buscar algo a mais de ti, mas parece que o altar ainda, puxa, Senhor, não recebeu a tua presença, não recebeu a tua visitação. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito sério. Guarda isso para toda a tua vida cristã. Você sabe quando que o Senhor vai vir, querido, e vai receber a oferta que existe, não simplesmente a oferta, vamos passar para o outro lado. Mas quando o Senhor vai vir e vai receber a oferta, querido, que existe no nosso altar, você sabe quando? Quando o altar for construído da maneira que Ele quer que seja construído. Quando nós, em obediência, tomarmos a palavra de Deus para nós dizermos: Senhor, faça de mim, assim como nós cantamos, faça de mim, Senhor, a tua vontade, o teu reino, Senhor, seja estabelecido na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo em mim é Deus, Senhor, a minha boca, o meu coração, meu corpo, Deus, tudo é para ti. Quando você entregar, querido, você diante do altar de Deus, porque antes de entregar qualquer coisa diante do altar de Deus, irmãos, nós precisamos entregar a nossa própria vida. Antes de entregar ou fazer qualquer oferta diante do Senhor, nós precisamos ofertar a nós mesmos para o Senhor. Aí o que acontece, querido, quando você oferta algo ao Senhor, quando você levanta a sua voz, querido, para louvar, quando você levanta a sua voz para orar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor, o Senhor ele vem, o Senhor recebe
recebe. O Senhor toma, querido, aquilo que você está fazendo, o Senhor leva para Ele, o Senhor se agrada, querido, de você. E assim como diz a palavra de Deus, se você pudesse ver, querido, se você pudesse ver no mundo espiritual, quantas vezes acontece isso? Jesus viu, querido, nós muitas vezes não podemos ver, mas Jesus viu quando o céu se abriu e Deus pôde dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando, querido, o altar está construído, querido, exatamente quando o Senhor quer, querido, o céu se abre sobre a nossa vida e Deus diz, e você pode sentir o Espírito Santo testificando com o teu espírito a respeito da vontade de Deus na tua vida. Quantos querem viver? Quantos querem fazer a vontade de Deus nas suas vidas? Quantos querem ser alguém segundo o coração de Deus? Quantos querem isso para as suas vidas? Amém, querido? Então, querido, a restauração do altar, irmãos, é algo que é impossível nós deixarmos de lado, querido, o nosso altar. Quando eu falo assim, irmãos, porque ninguém quer deteriorar o seu altar. Ninguém quer, querido, aquilo que a palavra do Senhor diz: ninguém odeia a si mesmo, ninguém maltrata a sua própria carne, ninguém quebra o seu próprio altar de maneira nenhuma. Mas os lugares por onde nós passamos, querido, Ele vai destruindo o nosso altar, vai destruindo a nossa vida, vai destruindo aquilo que o Senhor plantou dentro de nós. Nós vamos andando, nós vamos caminhando, parece que ouvimos o conselho de um ímpio aqui, parece que destrói uma parte do altar. Ouvimos o conselho de um escarnecedor, destrói outra parte do altar. Ouvimos o conselho de alguém que não ama a Deus, alguém que vive segundo as suas próprias filosofias, parece que fica mais uma parte do altar. Quando a gente chega diante do Senhor todo quebrado, a gente é obrigado a cantar a musiquinha do homem torto, né? Homens torto. Está tudo quebradinho, tudo torto, né? Ninguém na casa é torta, tudo torto. Então, querido, mas nós precisamos, querido, restaurar o altar de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas, não aqui, mas existem pessoas que ainda insistem em viver, com um altar mesmo em ruínas. Existem pessoas que podem falar: pastor, é impossível. Não, não é impossível. Existem pessoas que mesmo com o altar destruído, com o altar todo arruinado, faltando tijolo, ali sem o lugar principal que é o do Senhor, sem o lugar da oferta para que ela seja queimada, para que o Senhor possa receber, faltando, querido, tantas coisas, faltando até a própria oferta, faltando tudo, querido. Mesmo assim, as pessoas falam: não, Senhor. Às vezes vamos ouvir um princípio bíblico de algum louvor, né? A gente começa a cantar: Deus é bom, Deus aceita, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. É por isso que Ele nos dá a oportunidade de reconstruir as nossas vidas cada dia na presença dEle. É por isso que Ele nos dá, querido, a oportunidade de viver, querido, as nossas vidas intensamente na presença dEle. Então, querido, para nós deixarmos o altar, querido, de ruínas, querido, nós precisamos fazer algo. Elias precisou fazer algo. Depois que os profetas de Baal, eles invocaram Baal, e diferente do altar, de um sacrifício normal, que se preparava o altar, se colocava o animal, se queimava aquele sacrifício e o Senhor recebia ou não, mas diferente disso, algo bem anormal que Elias fez na época, eles não colocariam fogo no altar, mas o Deus que fosse realmente o Deus Todo-Poderoso, Ele viria e Ele mesmo receberia a oferta. Os profetas de Baal ficaram lá até meio-dia, se torturando: ah, Baal, ó Baal, ó Baal, e Baal, nada de Baal chegando, né? Não vou muito além, mas às vezes eles pegam aqueles negocinhos de bolinha e ficam falando: ó Baal, ó Baal, e o Baal não se manifesta nada. O Baal está preso no madeiro, o Baal está crucificado, o Baal está colocado num suportezinho, querido, do lado da casa, ou em cima, sei lá, de uma estante. O Baal muitas vezes está lá, querido. Aí Elias disse: olha, chega, já deu o tempo de vocês. O tempo de vocês de quererem algo novo do seu Deus já passou. Agora eu vou fazer a minha oferenda. Eu vou ofertar sacrifício ao meu Deus. Então, querido, Elias preparou todo o altar, Elias restaurou o altar, porque não existe comunhão nenhuma entre luz e trevas. Não existe comunhão nenhuma entre aquilo que o mundo oferece para o seu Deus, o príncipe desse mundo, aquilo que as pessoas oferecem para o seu Deus, do que aquilo que nós oferecemos para o nosso Deus. Porque a pessoa oferece a vida, querido, toda desculhambada diante do seu Deus. Mas o Senhor, Ele é diferente.
Assim como Elias preparou algo específico, assim também Deus ele prepara a nossa vida para que nós venhamos oferecer a Ele. Então, querido, Elias preparou o altar, e depois de todo o preparo, colocou ali 12 pedras, simbolizando também as 12 tribos de Israel. Mas ali, depois de toda a preparação, Elias fez algo diferente, algo que aos olhos das pessoas era impossível, porque já para as pessoas já tinha sido impossível para os profetas de Baal, né? Porque Baal não havia se manifestado. Além de tudo que Elias fez, Elias falou: põe água, põe água nesse altar. Mas como é que o altar vai pegar fogo com água? E aí, querido, Elias pediu para que abrisse assim, uns regos, algo em volta do altar, e disse: põe água, depois põe mais água e mais água. E o povo só olhando, e água, querido, era algo precioso na época, porque não chovia, estava sem chover, era um longo tempo. Você sabe como que é complicado, né? Sem chuva, né? Você sabe, a gente ora, Deus manda chuva, pelo amor do Senhor, manda chuva, Deus, pela tua graça, pelo teu favor, dá esse privilégio para nós mais uma vez receber da tua chuvinha. Mas naquela época, querido, anos ali sem chover, mais 2 anos sem cair uma gota d'água. E Elias disse: põe água aí. Primeira coisa, querido, para que o altar seja, para que o sacrifício no altar seja aceito, precisa nos custar algo. O que tinha de mais precioso Elias colocou no altar, que era a água. Além do sacrifício, ele colocou a água. Sabe aquelas coisas que nós julgamos preciosas para nós, querido? Além do nosso tempo, a nossa vida, querido, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa comunhão, querido, o nosso tempo com Deus, aquelas coisas que nós sempre falamos, aquele devocional, querido, o Senhor pede algo precioso, querido, para cada um de nós. A atenção, querido, que nós damos, ou que você dá para o Senhor, querido, é algo que, você já conversou com alguém? Você já conversou com alguém, a pessoa estava olhando? Já conversou? Às vezes a gente acaba se distraindo, às vezes acontece alguma coisa assim, às vezes parecida conosco. Você já conversou com alguém, olhando de lado? Você já fez isso uma vez? Isso foi só eu que já acabei furando assim, foi só eu pelo jeito, né? Você conversa com alguém assim, né? Você conversa com alguém assim, a pessoa está falando com você, você está olhando de lado, prestando atenção lá, né? Não sei o quê. Então, querido, quando você chega na casa do Senhor, você se volta para o Senhor, sabe? Você fala: não, o Deus que eu vim buscar, eu vou dar toda a minha atenção para Ele. Eu vou desligar aquele telefone que fica, daqui a pouco vai tocar e eu vou sair correndo atropelando os irmãos. Vou desligar aquele negócio lá que tira a paz de qualquer um. E que às vezes quer tomar um lugar também no altar. Eu vou desligar aquele negócio lá. Atenção. Atenção. Então quando você chegar na igreja, a partir de amanhã, desliga, ou deixa pelo menos muda aquele negócio. Para não acontecer isso. Teve um tempo atrás, irmão, deixa eu botar um parênteses. Teve um tempo atrás aqui, tocou um telefone, eu não sei quem é, eu não sei quem é essas coisas. Ela tocou, fica naquele negócio, atende, não atende, fica quieto, esse negócio fica gritando aqui, pega a bolsa, a pessoa saiu correndo daqui, mano, ficou catando, assim, correndo, só catando cavaco, eu falei catando cavaco, aquele negócio você sai assim, assim, sei lá, assim, todo esquisito, tão distante, assim, só correndo lá fora. Falei: meu Deus, ainda bem que já passou. Passou que nada. Chegou lá fora, bem baixinho: alô? Então, eu estou aqui na igreja. Meu Deus, achei que tinha encerrado o negócio por aí. Sabe, irmãos? Então, como é que o Senhor vai manifestar alguma coisa? Eu estou ali tentando estar em sintonia com o Senhor, mas eu estou ligado em outra coisa. Você está ligado? Mandou mensagem no WhatsApp, agora manda o WhatsApp. Mandou mensagem no WhatsApp, não tem nenhum negocinho aceso aqui, então já mandou, vai, daqui a 2 minutos, olha, não mandou ainda. E cada deixa um negocinho azulzinho, telinha toda azulzinha, sabe aquela telinha azulzinha? Sabe de onde que é aquela telinha azulzinha? Que às vezes a pessoa fica de olho grudado ali, mais tempo grudado na telinha azulzinha do que na Bíblia Sagrada. Mas a telinha fica ali, tirando toda a atenção. Irmãos, como é que Deus vai manifestar alguma coisa? Como é que Deus vai manifestar alguma coisa? E ele colocou, querido, ele mandou jogar água no altar. Ele mandou colocar água naquele lugar, querido. E a partir do momento, querido, que Elias, ele se dobrou diante do Senhor. Ele se encurvou diante da presença de Deus. Depois de ter restaurado o altar. Depois, querido, de ter tirado tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que tira atenção, tudo aquilo que não surte efeitos, sacrifícios para outros deuses, tudo aquilo que não vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse ano de 2015, querido,
Viva uma vida que vale a pena, querido. Viva uma vida na presença do Senhor. Busque as coisas que valem a pena, as coisas que compensam para a tua vida. Deixa para trás, querido, todo embaraço. Não importa como é que você encerrou o ano de 2014, mas deixa, querido, todo embaraço para trás e começa uma vida nova em Cristo Jesus. Faça um voto com Ele, querido. Mas depois que Elias restaurou, querido, todo o altar, Elias fez tudo novo. Aí então Elias se voltou para o seu Deus. E Elias fez uma oração curta ao Senhor. Os profetas de Baal ficaram orando até meio-dia. Elias fez uma oração curta ao Senhor. Elias pediu para que o Senhor se manifestasse naquele lugar. Não para a glória dele, não para que depois que algo acontecesse ele dissesse assim: ó, eu sou, o negócio aqui é comigo, eu sou o profeta aqui que manda no pedaço, sou o profeta. A gente mora na Zona Norte, dá para falar isso, né? O da bocada aqui, o negócio daqui a gente é bocada, né? Eu falo sempre com o Rafael, minha bocada, como é que tá? Mas eu sou o profeta aqui, o que toma conta do pedaço. Não, querido. Ele disse assim, para que as pessoas pudessem conhecer e reconhecer quem é o Deus que mandava naquele lugar, quem é o Deus de Israel. Quando Elias orou, querido, entre meio-dia que os profetas de Baal ficaram orando e clamando ao seu Deus. Por isso eu estou falando uma coisa para você, irmãos. Às vezes nós precisamos, às vezes não, nós precisamos deixar de correr atrás do vento. Sabe uma coisa que é interessante? Às vezes a pessoa ela é perita em buscar as coisas que não dá certo na vida. Você já presenciou algo assim? Eu faço algo e não dá certo, eu pego ano que vem eu faço de novo. Porque não deu certo ano passado, né? Esse ano pode ser que dê. Mas não teve restauração nenhuma, não teve mudança nenhuma, então eu começo a fazer de novo. Parece que eu gosto de ouvir não, parece que eu gosto de, sabe? Dizia os antigos, da cagada na porta. Mas eu faço de novo, e não deu certo, ano que vem eu faço de novo, eu faço outra vez. E a pessoa vive correndo, querido, atrás do vento. Vive vivendo a vida que não vale a pena. Lá quando ela está de bengalinha, querido, correndo atrás do vento, né, bengala? Correndo atrás do vento, querido, ela fala assim, corcundinha assim, eu vivi uma vidinha assim, sabe? Deus não foi bom comigo. Eu fiz tanta coisa que não valeu a pena. Deus nunca deixou claras as coisas na minha vida. Irmãos, Deus sempre deixa claras as coisas na nossa vida. Deus sempre deixa claras as coisas na nossa vida. E depois, querido, que Elias orou ao Deus de Israel, o Senhor Deus, o que ele fez, querido? Ele se manifestou com fogo. Os céus, querido, se abriram, e o Senhor, ele veio, se manifestou com fogo, e como que aquele fogo tivesse lambido, querido, toda a água, e o Senhor recebeu aquele sacrifício, e todos puderam conhecer, e todos puderam reconhecer, querido, naquele lugar, que existia um Deus, que o Deus de Israel era o Deus soberano, que o Deus de Israel, querido, era o Deus Todo-Poderoso. Todos puderam conhecer e todos puderam reconhecer através de quem, querido? Através daqueles montes de profetas? Não, querido, através de um homem de Deus, através de Elias, através de um só, mas que resolveu fazer a diferença naquele lugar, resolveu entregar a tua vida, querido, em risco, por causa do Deus que ele servia, por causa do Deus que ele temia, e por causa do Deus que ele sabia que nunca o havia desamparado, que nunca o havia de desamparar. Quantos servem a esse Deus que tem a certeza, querido, de que esse Deus nunca desampara? Quantos servem a esse Deus? Se coloque de pé, querido, então nessa hora, se coloque de pé nessa hora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé nessa hora, querido. Se coloque de pé nessa hora. Aleluia. Eu não sei, querido, a respeito das coisas que existem no teu altar. Eu não sei, querido, a respeito das oferendas talvez que existam, querido, no teu altar. Não sei que tipo de restauração, querido, que tenha que ser feito no teu altar. Eu não sei, querido, mas eu só sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer na tua mente a respeito do que necessita ser feito para que ele possa responder a tua oração, para que ele possa, querido, responder com fogo, para que ele possa manifestar o poder dele, a graça e a glória dele na tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos, amado. Feche os teus olhos nessa hora. Levante a tua mão ao Senhor teu Deus. E você tem liberdade para falar com Ele. Você tem liberdade para dizer assim: Senhor, restaura, Senhor, o meu altar. Faz, Deus, algo novo na minha vida, Deus, porque eu levanto, Deus, algo a Ti nessa noite.
Eu levanto um trono de louvor a Ti, Senhor, nessa noite. Recebe, Senhor, tudo que eu tenho, Deus. Recebe, Pai, o meu coração. Recebe, Deus, a minha família. Recebe tudo porque é para Ti. Abra a Tua boca, querido. Não fique com a Tua boca aberta, querido, mas abra a Tua boca e fala com o Senhor, teu Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, no nome do Teu Filho amado, mais uma vez, Deus, nós oramos a Ti, Deus, nós buscamos, Deus, a Ti, Pai, oh Deus, pedindo, Deus, a Ti, Deus, assim como Elias, Deus, restaurou, Deus, o altar, assim, Deus, como Elias, Pai, buscou, Deus, fazer algo novo, Deus, mas que fosse da Tua vontade, oh Deus Todo-Poderoso, assim, Deus, nós oramos também, Deus, assim como nós cantamos há minutos atrás, para que seja feita a Tua vontade, Deus, em nossas vidas. Aí sim, Deus, com certeza o nosso altar será restaurado e o nosso altar, Deus, estará realmente preparado, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus bendito, nós oramos a Ti, Deus, apresentando a vida, Senhor, apresentando o altar de cada filho Teu, apresentando, Deus, o altar, Pai, oh Deus, de cada filha, Pai, o altar de cada pessoa que está aqui nessa noite, oh Deus, que muitas vezes, Deus, tem orado, que muitas vezes, Deus, tem clamado, Deus, a Ti, oh Deus, mas a restauração que precisa ser feita, Deus, muitas vezes, Deus, é nós voltarmos ao primeiro amor. A restauração que precisa ser feita muitas vezes, Deus, é nós voltarmos ao primeiro amor. Deus, eu oro, Deus, a Ti nessa noite, se necessário, Deus, oh Pai Santo, trabalha, Deus, nas nossas vidas, Deus, na nossa mente, no nosso coração, que Teu Espírito Santo nos incomode, Deus, para que nós venhamos, Deus, oh Senhor, a voltar às primeiras obras, a voltar, Deus, às primeiras atitudes, o momento em que não desprezávamos ao Senhor, o tempo, Deus, em que o Senhor era primazia, o Senhor era privacidade, o Senhor era primordial, vinha primeiro na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Deus, em nós, Deus, o desejo de Te servir, o desejo, Deus, de fazer a Tua vontade. Restaura, Deus, em nós o desejo de pregar a Tua palavra, o desejo de anunciar o Teu Evangelho, Pai. O desejo, Deus, e a alegria de dizermos: não, nós somos cristãos porque nós servimos a um Deus vivo, porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Restaura, Pai Santo, dentro de nós o desejo, Pai, de sair da nossa casa, a alegria de nós sairmos da nossa casa, Pai, para estar na Tua casa, assim como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Nós entregamos, Pai, diante do Senhor tudo aquilo que nós somos, entregamos diante do Senhor tudo aquilo que nós temos, entregamos o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, nós colocamos tudo diante do Teu altar, Pai, porque nós precisamos de restauração, nós precisamos de algo novo, Pai, nas nossas vidas. Nós não queremos, Deus, que as novidades venham de baixo, mas nós queremos que as novidades venham do alto. Nós queremos, Deus, que as novidades venham de Ti, Pai. Em nome de Jesus, seja o nosso novo, seja, Deus, a nossa mudança, seja, Deus, a nossa restauração, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Deus, apresentando diante do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está se sentindo, querido, velho na presença do Senhor, se você está se sentindo, querido, com o altar quebrado na presença do Senhor, se você está se sentindo, querido, ter olhado na presença do Senhor, se tudo está em ruína, querido, na tua vida, se você está se sentindo, querido, como alguém que chora, mas parece que Deus não te ouve, aleluia, eu convido você, querido, nessa noite, para você vir aqui à frente, nós vamos orar junto com você. Se você, querido, se sente na condição, querido, de estar sozinho no mundo, oferece algo, mas parece que não chega a lugar nenhum, eu te convido, querido, a estar aqui à frente, aleluia, nessa noite, em nome de Jesus. Independente, querido, de quanto tempo você esteja na igreja, independente disso, querido, nós precisamos buscar a restauração de Deus em todo o tempo da nossa vida. Enquanto nós louvamos a Deus, querido, eu te aguardo aqui na frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Você está se coloca aqui na frente.
coração, além do véu, nós possamos ir além, ir na presença do Senhor, só chegar à presença do Senhor, além daquele véu que se rasgou, querido. Não existe mais uma arca, querido, mas existe sim agora, querido, no nome de Jesus, que nós podemos ter acesso, então, por intermédio dele, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Vamos declarar mais uma vez, além do véu, nós queremos estar. Aleluia. Talvez você buscou tantas vezes, querido, estar nesse lugar. Talvez tenha sido difícil, mas o Senhor te dá a oportunidade nessa noite de ir além. Aleluia, Jesus. Sobre as nossas vidas. Aleluia! Depois da restauração do reino, vem a unção, vem a capacitação divina, não do homem, mas do próprio Deus, para que a obra dele seja feita. Amém, querido? A obra que o Senhor começou em nossa vida, querido, ele é poderoso para concluir, e esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa Deus fazer, querido, aquilo que Ele quiser fazer com você, aquilo que Ele quer fazer contigo. Você pode pensar assim, pastor, mas a vida é minha. Não, a vida não é tua. Tua vida foi comprada há pouco mais de 12 mil anos atrás, lá na cruz do Calvário. A tua vida pertence ao Senhor. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar, deixa Ele realizar, querido, aquilo que Ele quer, o desejo dEle na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, querido, poderosamente tua vida, que o Senhor continue ministrando no teu coração no decorrer da caminhada para a tua casa, e quando você colocar a cabeça no teu travesseiro, que o Senhor continue ministrando na tua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe, graças a Deus por isso. Deus abençoe você que veio louvar o Senhor, Deus abençoe você que veio bendizer o nome de Jesus, Deus abençoe os músicos, Deus abençoe os cantores da casa do Senhor, Deus abençoe os diáconos, Deus abençoe poderosamente a tua vida, no nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Coloca a tua mão nessa posição, faz assim, coloca a tua mão assim nessa posição de receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão de Deus nosso Pai possa estar contigo para sempre e todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua mão assim ao alto da tua cabeça, que seja como um óleo precioso descendo sobre as tuas vidas. Fala assim comigo, Senhor. Fala mais forte, Senhor. Restaura o meu altar, a minha vida, na tua presença. E estabelece a minha comunhão com o Senhor. Amém. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Dá em paz que o Senhor te acompanhe.
Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que tá acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando?